Agora vamos lá para fora? Marcos de Pato e Ivan Pereira vão trazer informações para nós. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Olha só, ontem na cidade industrial de Curitiba, uma verdadeira fuzilaria, acreditem, tá? Uma verdadeira fuzilaria foi registrada. Lá, ontem mesmo, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa chegou para investigar e conseguiu aí ainda identificar alguns desses criminosos, tá? O Marcos de Pato tem os detalhes para nós. Ô, Marcos, já tem gente presa, já tem gente responsabilizada por conta dessa fuzilaria toda? Boa tarde para você. Oi, Douglas, boa tarde a você que acompanha o Tribuna da Massa. Pois é, Douglas, essa situação aí que aconteceu na Vila Verde, lá na cidade industrial de Curitiba, deixou aí 2 mortos, né? Eram 5 adolescentes, entre 15 e 24 anos, né? Já um adulto aí. 2 acabaram sendo atingidos aí de forma fatal, todos foram baleados, mas 2, um não resistiu na hora, já morreu no local, e o outro depois foi encaminhado para o hospital e acabou morrendo lá. O Marlon Santiago acompanhou esse caso e agora a gente vai trazer a matéria feita por ele para contar melhor essa história. Confira aí. Tá todos os corpos ali, velho. Diz que tem mais um pra baixo. Os 5 rapazes estavam conversando bem em frente a este ponto de ônibus que fica na Praça 3, aqui na Vila Nossa Senhora da Luz. O grupo armado chegou de carro. 3 pessoas desembarcaram do veículo e abriram fogo. Foram vários disparos e todas as 5 vítimas foram atingidas. O Gabriel morreu na hora, tombou bem aqui na frente. Já os amigos dele, alguns conseguiram correr por alguns passos, mas também caíram e ficaram gravemente feridos. Após os disparos, os criminosos voltaram para o veículo e fugiram em alta velocidade. 3 vítimas ficaram gravemente feridas e foram levadas aos hospitais do Trabalhador e Evangélico. O caso mais sério foi o deste rapaz de 17 anos, que teve que ser levado de helicóptero. A primeira informação de 4 vítimas foi atualizada quando uma das vítimas disse aos policiais que o grupo era de 5 pessoas e que um dos amigos, mesmo baleado, saiu do local por meios próprios. Infelizmente, nós temos uma pessoa já confirmada em óbito, nós temos 5 vítimas. Parece que as informações que chegaram para nós que estão em estado grave. Não sabemos ainda dizer qual é a consequência desses tiros, mas pode ser que nós tenhamos mais óbitos. Todos menores de idade, com idades aí entre 14 e 17 anos. Qual que é a linha de investigação já da DHPP nesse caso? Nós começamos a investigação fazendo um locus de elite, tentando compreender por que 5 jovens seriam alvejados por disparos de arma de fogo através de uma emboscada. Não é uma briga de rua, não é uma briga por causa de uma conta não paga. Isso tem algo maior, e é esse algo maior que nós temos que descobrir, para entender a motivação, o que levou esses jovens a sofrerem uma emboscada, porque uma emboscada depende de uma organização, depende de um grupo criminoso, e esse grupo criminoso prepara isso com antecedência. Então temos que ver o que levou a esse homicídio já consumado e essas outras 4 tentativas de homicídio. O jovem que morreu na hora foi identificado como Gabriel Emanuel da Silva, de 16 anos. O adolescente trabalhava com o irmão numa distribuidora de bebidas que fica a 100 metros do local onde ele foi executado. Coube ao irmão cobrir o corpo do adolescente até a chegada do IML. Eu sei que meu irmão é trabalhador, trabalha até aqui próximo aqui. Ele não. O rapaz estava com ele também, que é meu vizinho lá também, a mãe dele mora junto, o vizinho também não é. São rapazes que são normais, não tem nada que venha afetar na parte de algo ilícito, né, deles, nenhum. Ainda de acordo com o Beto, as vítimas foram todas criadas no bairro. O comerciante não consegue entender o que aconteceu. Eu não tenho que falar para vocês, infelizmente, que quem não tem, porque eu moro aqui há anos, a vila aqui ela é uma vila boa, não tem, todos os seus moradores, elas são boas famílias, têm filhos, sai, se volta de manhã, entra, a vila é uma excelente vila de morar, não tem o que falar. Eu me criei aqui nessa vila, minhas filhas se criaram aqui, meu neto cria aqui. Gabriel não tinha passagens pela polícia. Beto acredita que o irmão morreu de graça. O meu irmão acho que foi pegado por engano. Eu posso... Porque quem
foi pegado por engano, ou foi confundido por alguém. A Polícia Civil acredita que o crime foi planejado por uma facção criminosa e que pelo menos 2 vítimas não eram alvo dos atiradores. É possível, sim, que alguns que estivessem no meio não tivessem vínculo com o criminoso, mas nada justifica a morte, vamos ver. Vamos deixar isso muito bem claro, mesmo que esses jovens tivessem a prática de algum ato infracional, nada justifica que aqui, em plena luz do dia, no século XXI, em Curitiba, né, tenhamos esses jovens assassinados por tiros de arma de fogo. Plena luz do dia, deixando então 2 vítimas fatais, 5 atingidos no total. Agora a gente vai conversar com a doutora, a delegada Camila Seconello, que está aí com esse caso, né, investigando agora, apurando essas informações, né, doutora? Boa tarde. A gente fala ao vivo para o Tribuna da Massa. Doutora, só para confirmar, né, a segunda morte aconteceu depois, a vítima chegou a ser levada para o hospital, mas acabou não resistindo, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, exatamente. Fomos acionados ali para esse local de crime. No local, 5 pessoas foram baleadas. Uma já havia entrado em óbito, as outras foram socorridas e encaminhadas ao hospital. A outra, uma dessas vítimas acabou falecendo assim que deu entrada no hospital, ainda na data de ontem. Então, nós temos 5 baleados, sendo que 2 faleceram, uma vítima de 15 anos e uma de 16 anos faleceram. E temos 3 vítimas que estão ainda internadas, uma delas em estado grave. Essas vítimas internadas têm entre 19 e 24 anos. As 3 têm antecedentes pelo crime de tráfico de drogas e uma delas ainda estava usando tornozeleira eletrônica. Segundo as investigações e informações preliminares, né, os autores chegaram a bordo de um veículo, efetuaram os disparos e se evadiram do local. Há pouco tempo atrás, algumas horas atrás, foi localizado um carro abandonado ali no Capão Raso. A gente acredita ou suspeita que esse carro pode ter sido usado no crime, né? Estamos fazendo as investigações, ouvindo várias pessoas hoje à tarde, fazendo diligências, e esperamos chegar à autoria desse crime o quanto antes. Doutor, algum objeto foi encontrado nesse veículo ou simplesmente o fato dele ter sido abandonado já leva a crer, né, ou pelo menos fazer essa investigação que possa levar aí ao autor desses disparos? A princípio, o carro era da mesma cor que foi citada, né, por algumas testemunhas como sendo o carro utilizado pelos autores, foi abandonado de uma hora próxima. Esse carro estava com placas adulteradas e no interior foi encontrado ali fragmentos de projéteis de arma de fogo. Então, pode ser que tenha relação, pode ser que não tenha, mas a gente está investigando, trabalhando com a hipótese desse carro ter, sim, relação com esse crime. A gente aproveita essa oportunidade de pedir para a população que nos ajudem com denúncias. Foi um crime cometido na frente de várias pessoas, durante o início da tarde. Algumas dessas vítimas a gente desconfia que tenham sido baleadas até não intencionalmente, né, porque estavam ali no local. A gente acredita que o alvo não seja esses 5, e sim alguns desses componentes do grupo. Então, por isso que isso não continue acontecendo ali no bairro, a gente quer fazer a nossa parte, a DHPP vai pedir a prisão desses autores. Nós contamos com o apoio do Poder Judiciário e do Ministério Público, que são sempre muito atuantes aqui na Vara Tribunal do Júri, mas a gente pede que a população nos ajude com denúncias, né? A população pode denunciar anonimamente, sem se comprometer, ou através do 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, ou através do nosso Disque Denúncia aqui da Homicídios, que é o 0800 643 1121. Esse Disque Denúncia da Homicídios também, denúncias todas anônimas, chegam para o nosso setor de inteligência. O setor de inteligência apenas captura ali as principais informações, passa para o delegado sem que tenha nenhuma informação vazada do denunciante. Importantíssima essa participação da população para ajudar, né, a polícia na investigação. E, doutora, ainda voltando a falar sobre os 3 sobreviventes, a doutora citou que eles teriam já passagem, né, pela polícia. A senhora tem a informação de quais foram os crimes que teriam sido cometidos por eles? A princípio, 3 deles, né, os 3 têm antecedentes pelo crime de tráfico de drogas. Um deles, além do tráfico, também tem passagem pelo crime de roubo. E outro, além do antecedente por tráfico, também tem passagem pelo crime de receptação. Isso poderia estar ligado, esse crime poderia estar ligado, de repente, com um acerto de contas, por conta do tráfico de drogas? Poderia sim, a maioria dos nossos crimes em Curitiba, né, quase 80% estão relacionados à disputa pelo tráfico de drogas ou rixas entre
quadrilhas, né, organizações criminosas que controlam o tráfico, pode sim ser uma das linhas de investigação. Ainda é cedo para a gente afirmar com certeza, mas o local onde ocorreu os fatos, que segundo algumas testemunhas é um local ali de venda de drogas, ali nas proximidades, tanto quanto os antecedentes dessas vítimas podem nos indicar que esse crime está relacionado ao tráfico de drogas. Legal, doutora, agradecemos muito a participação da senhora aqui no Tribuna da Massa. Douglas, então a polícia vai seguir a investigação para levantar, né, para apurar o real motivo, né? O tráfico de drogas é uma das linhas de investigação, mas ainda vai ser apurado direitinho e a gente vai ficar em cima para trazer esse caso aqui para o telespectador da Massa direitinho, o que de fato aconteceu por trás desse crime envolvendo aí 5 adolescentes, um deles é adulto, né? 4 adolescentes, um adulto, que 2 vítimas acabaram morrendo. Douglas? Tá certo, Pato, obrigado pelas suas informações. Agradeço também a doutora Camila Seconello, muito competente. Aliás, hoje a equipe da DHPP, a gente pode dizer que é uma das mais competentes da história da delegacia, tá? Camila Seconello, Victor Menezes, Tito Barrichello, Tatiana Guzella, né? Tiago Nóbrega, Marcos Fontes, quer dizer, são todos delegados de muita competência. Temos certeza que eles vão com certeza descobrir, doutora Camila, né? Vai conseguir descobrir aí quem foram os autores desse crime em plena luz do dia. Atenção, população, tá? 0800 643 1121, a gente repete o telefone da DHPP. Atenção, população, foi um crime em plena luz do dia, foi um crime planejado com toda certeza, com alvos certos. Só que eles, infelizmente, atingiram pessoas que acreditamos nós aqui, né, que não tinham nada a ver com essa história. Olha a imagem, olha que imagem forte, tá? Para uma tarde de segunda-feira, cidade industrial de Curitiba, viaturas na rua, SIAT na rua, DHPP na rua, olha quanta gente ferida aí nessa situação. Então foi um crime em plena luz do dia que não pode ficar impune de forma alguma. Então, se você, de repente, tem medo de denunciar, e eu já digo aqui, tá? O telefone 0800 da DHPP não é um telefone que você precisa ter medo de denunciar. Você pode ligar para lá tranquilamente que a sua identidade não vai ser revelada, e isso a gente garante. Mas, se você tiver medo de denunciar para a DHPP, pode denunciar aqui para o Tribuna da Massa, que a gente encaminha essa denúncia lá para os nossos delegados. Vamos tentar achar essa bandidagem aí, gente, porque a situação é feia, né? A situação é feia. Se tem coragem de fazer crime em plena luz do dia, o que dirá em outros horários, tá? E olha só, a polícia, a doutora Camila disse, né? A polícia fez uma perícia hoje pela manhã em um carro que supostamente foi usado por esses atiradores e tinha... Olha como é que o negócio é organizado. Tinha até um rádio da polícia no veículo. Então é mais do que necessário que a gente ache esses criminosos com a maior urgência possível.